Uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao tema ditadura militar, ou melhor, ditadura civil-militar. A gente deve observar que há uma participação intensa de setores civis na ditadura, entre outras coisas, no próprio golpe militar vai ter um apoio significativo de setores civis e no governo em si, que eu vou falar na aula de hoje. Esse lado civil do governo militar é um governo ali totalmente alinhado ao capital norte-americano, totalmente alinhado aos interesses de grandes empresas, grandes setores capitalistas norte-americanos. Ah, professor, mas por que você está falando setores capitalistas? Porque, volto a repetir, coisa de importante a gente pensar que é um momento da Guerra Fria, é um momento que você está entre Estados Unidos capitalista de um lado e União Soviética socialista do outro. Então, ou você é amigo dos Estados Unidos e alinhado ao capital norte-americano, ou você é inimigo e, claro, está mais próximo à União Soviética. O que o Jango tentou fazer aqui no Brasil o objetivo dele não era um governo socialista, mas era um objetivo de desenvolvimento nacional com uma certa autonomia perante aos Estados Unidos, perante esse capital norte-americano. E isso vai fazer com que haja o golpe militar. Agora eu vou passar de modo mais amplo pelos governos militares, a sua política econômica. Então começamos propriamente aí a aula pensando na organização da ditadura. Tem uma charge ali, olha, que o tio Sam apontando, charge essa do Ziraldo: faça o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Grande marca aí da ditadura, que é a blindagem, digamos assim, do governo para com a opinião pública, coisa que a gente vai perceber com mais detalhes a partir da próxima aula de semana que vem. De imediato, o governo militar ele vai criar os atos institucionais. O que é um ato institucional? É uma mudança direta da Constituição, é você chegar e estabelecer, o Poder Executivo estabelece uma mudança direta da Constituição e essa mudança sem passar, digamos assim, pelo parlamento ou sem aprovação parlamentar. Qual era o objetivo dos militares? Mudar a Constituição ou mudar pontos da Constituição que desse legitimidade ao poder dos próprios militares. Então, nesse sentido, a gente vai começar a perceber que um dos primeiros atos institucionais vai ser a cassação dos parlamentares. Com o ato institucional, ele permite que você casse o mandato. Então, o Executivo vai analisar aqueles parlamentares que são tidos de esquerda, tidos como radicais, eles vão perder o mandato. A maioria deles acaba perdendo o mandato e sendo obrigados a ser exilados, ou seja, serem expulsos do país. Os movimentos sociais que a gente viu aflorar e ganhar muita força, como a Liga Camponesa, percebe que a Liga Camponesa já vem falando há um certo tempo com vocês, desde a construção da Liga Camponesa, ainda lá atrás, no finalzinho do governo Vargas, e como ela vai, nesse período aí de democracia no Brasil, vai ganhar força através de Francisco Julião e por aí vai. Na ditadura militar você tem um rompimento e os principais líderes acabam sendo presos e desarticulado o movimento. Assim como a União Nacional Estudantil, a UNE, que também vai ganhar força, onde os seus principais líderes, pessoas que articulavam o movimento estudantil também vão ser presos. Nesse caso, alguns ainda conseguem ser exilados, mas outros mesmo vão ser presos, silenciados pela ditadura. Uma outra característica que já mostra exatamente a proposta do que era a ditadura militar é o Sistema Nacional de Informação, o SNI, criado em 64. A ideia é de que você precisa ter o máximo de informação possível dentro do Estado para você poder administrar e governar. E essas informações são exatamente quem são as pessoas contrárias ao governo, quem são aqueles potenciais
a ameaça ao governo. Então, todas essas informações vão ser articuladas no SNI, criada por um militar chamado Golbery Couto e Silva. O ato institucional número 2, ele já vai dar uma amostra de que a ditadura veio para ficar. Há uma estrutura montada para ficar, para permanecer. Então, em 1965, vai ser criado o ato institucional número 2, que vai limitar em 2 partidos apenas o sistema democrático. O partido da Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. A Arena seria o partido ligado diretamente ao governo militar e o MDB seria a oposição concedida. Ficou, ao longo da história, conhecido esses 2 partidos como o partido do Sim e do Sim Senhor, ou seja, 2 partidos diretamente ligados ao governo militar. Não havia possibilidade de uma esquerda no Brasil articulada dentro de um partido, ou seja, ninguém, realmente contrário à ditadura, tinha chance de participar democraticamente desse Estado, ou seja, não poderia participar ali, mesmo que seja do MDB. Porque quando a gente estabelece aí uma ideia de ditadura, você atrela isso a um Estado autoritário. E dentro dessa percepção de Estado autoritário, em 64 vai ser criado o DOI-CODE. Ou seja, percebam, mais uma vez, o SNI, Sistema Nacional de Informações, está totalmente atrelado ao DOI-CODE. O que era o DOI-CODE? Era o Destacamento de Operações e Informações, né, DOI, e Centro de Operações e Defesa Interna. E o objetivo do DOI-CODE seria o braço para a tortura e as informações que o SNI precisava. Então, um braço forte da ditadura, digamos assim. Ou, como queiram, um general militar, ele vai dizer o seguinte: por que DOI-CODE? Por que o nome DOI? Por quê? Porque dói. Tá? E fazendo uma alusão, obviamente, à tortura. E é claro, quando se estabelece o ato institucional número 5, que é o mais agressivo e famoso de todos os atos institucionais, a gente já tem mostras ali em 68 que a ditadura vai ser prolongada. Então, o ato institucional número 5 vai levar, entre outras coisas, ao fim das liberdades individuais. O momento era eleições para os governos do Estado. Então, você vai ter os vários governos de Estado tendo eleições. As eleições eram eleições indiretas para presidente e para governador. Ou seja, havia um grupo chamado Colégio Eleitoral que vai eleger tanto o presidente quanto os governadores. Detalhe que, obviamente, o sujeito só pode se candidatar a qualquer cargo público se ele estiver atrelado a um dos partidos, ou Arena ou MDB. Como as eleições vai gerar muitos políticos do MDB, que seria a oposição concedida, a gente iniciou um período da ditadura com Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele articula o golpe junto com diplomatas dos Estados Unidos, vai ser colocado como presidente militar, e é uma coisa interessante o símbolo, né? O Castelo Branco, ele é empossado de terno e não de farda, para mostrar o quanto o governo é um governo civil-militar, como um símbolo, e ele vai ter um mandato para governar. E esse mandato termina, entra o Costa e Silva, o Arthur da Costa e Silva. Ele entra e logo depois começa já essa articulação para o ato institucional número 5. E é no mandato ainda do Costa e Silva que vai ser editado o ato institucional número 5. Muito por conta, políticos do MDB, uma fala muito inflamada de um deputado chamado Márcio Moreira Alves, contrário à ditadura, e essa fala dele vai gerar, essa fala dentro do Congresso, dentro do Parlamento Nacional, essa fala do deputado vai ser muito mal vista pelos militares, e aí sim eles vão identificar: é preciso limitar ainda mais os direitos políticos. Fecha o Congresso, baixa o ato institucional número 5, e esse ato vai apresentar para a gente o confisco de bens, a suspensão de habeas corpus. O que é o habeas corpus? Hoje em dia você é preso, tá? Então você é preso.
você tem o direito de pedir sua liberdade, ou seja, responder em liberdade. O ato institucional número 5 acaba com isso. E também dá a possibilidade de você ser preso sem um mandato de prisão. Atualmente, qualquer pessoa, para ser presa no Brasil, ela precisa ter um mandato de prisão ou está em flagrante delito. Na época do AI-5, isso também vai acabar. Quer dizer, qualquer pessoa poderia ser presa, tá? E ficaria um tempo preso para a chamada averiguação. E também não tinha direito a habeas corpus, ou seja, qualquer um podia ser preso, não podia ser solto enquanto houvesse a averiguação. Nesse caso, é claro, a pessoa vai ser torturada. Então, qualquer um podia ser preso sem direito à liberdade. Vai ser estabelecido a cassação de todo aquele que for contrário à ditadura, mesmo eleito no período da ditadura, que é o caso do Márcio Moreira Alves, que vai ser seu mandato cassado, e também vai acabar com a imunidade parlamentar, ou seja, qualquer um vai poder ser investigado, preso e também torturado na ditadura. É claro que a ditadura ela não vai, digamos assim, se autodeclarar como autoritária. A ditadura vem de um modelo de democracia para o mundo internacionalmente. Então, ali é uma brincadeira do Angeli, no qual coloca para baixo dos panos toda a violência, a morte e tudo mais. Por quê? Internacionalmente, o Brasil vendia uma imagem muito diferente daquilo que existia. Para a opinião pública internacional, o Brasil vendia que era um país democrático. Por que era um país democrático? Porque tinha eleições, partidos políticos. Ah, mas a eleição era indireta. Sim, mas havia eleições e haviam partidos políticos. Ah, mas os dois partidos eram os únicos possíveis concedidos pela ditadura. Mas também ele vendia essa imagem. Ainda que essa imagem não reflita a realidade, ou seja, não tinha um caráter de fato de democracia no país, era vendido isso. Não houve uma ditadura personalista no Brasil, ou seja, não houve um militar que vai governar o período todo. Os militares eles vão se revezando. A gente vai ter o primeiro militar no comando, Castelo Branco, depois o Costa e Silva. Costa e Silva, no meio do mandato dele, ele tem um AVC e acaba, depois de um certo tempo, falecendo. Entra no lugar dele, há uma nova eleição, entra o Médici, tá? Emílio Garrastazu Azul Médici. Termina o mandato do Médici, vai entrar mais um outro militar, que é o Ernesto Geisel, e, por fim, o último militar eleito aí dentro desse modelo de eleição, entre aspas, de colégio eleitoral, é o João Batista de Oliveira Figueiredo, que é o último militar que vai governar o Brasil. Então, eles vão se revezando, os militares eles vão se revezando num período estabelecido. Havia uma constituição ou modelo de constituição, tanto quanto reformulado em 1967. Eles pegaram a Constituição de 46 e mudaram tudo o que era necessário para justificar o golpe e colocaram como sendo uma nova Constituição em 67. Então, essa Constituição de 67 dava respaldo jurídico para o exercício dos militares, exercício de poder dos militares. Falando também da justiça, eram os próprios militares, através do executivo, que nomeavam juízes. Então, o juiz, para chegar à condição no Supremo Tribunal e tudo mais, era nomeado pelos próprios militares, podendo, inclusive, ser retirado, cassado do cargo também. Então, havia todo um controle do judiciário por parte dos militares. Não vai ter uma organização econômica, ainda que, num princípio, a gente tenha um grande investimento por parte dos Estados Unidos na economia militar brasileira. Vale sempre destacar algumas coisas. Desde o princípio, os Estados Unidos apoiou o golpe militar. Havia acordos de cooperação por parte do governo norte-americano em um governo militar.
E esses acordos começam a ficar mais claramente definidos com o desenvolvimento econômico do chamado milagre econômico no Brasil. E esses grandes investimentos vão ser também em grandes obras públicas. E aqui, olha, eu tenho a imagem para vocês visualizarem, olha, a Ponte Rio-Niterói, construção da Ponte Rio-Niterói. Para quem não sabe, o nome oficial da Ponte Rio-Niterói é Ponte Castelo Branco, em homenagem ao presidente militar, o primeiro presidente militar. Aqui, olha, outra grande obra faraônica, né, que é a construção de Itaipu. Até, se eu não me engano, o final da década de 90 era a maior hidrelétrica do mundo, ou uma das maiores hidrelétricas do mundo, assim como outras grandes obras, grandes rodovias e por aí vai. E toda essa euforia do desenvolvimento econômico do Brasil, que vai ali de 69 até 73, é o chamado milagre econômico, a ideia de que havia um crescimento absurdo do PIB, porém, você não vai perceber a mesma coisa dentro dos salários, ou seja, a qualidade de vida das pessoas vai mudar muito pouco. Por quê? O que vai ser observado dentro da economia do Brasil? Quando os militares tomam poder, havia uma clara situação de crise econômica, inflação muito alta, por conta exatamente uma consequência, digamos assim, do governo desenvolvimentista promovido pelo Juscelino Kubitschek e, em certa medida, as instabilidades do governo do João Goulart. Então, nesse momento de crise, quando os militares tomam o poder, uma das primeiras coisas que eles vão fazer vai ser achatar o salário mínimo, diminuir o máximo possível o salário mínimo e, claro, tentar diminuir os gastos públicos. Quando começa a ter um investimento forte dos Estados Unidos e começa a se criar essas grandes obras públicas, o salário continua achatado, ou seja, gerando uma situação de pobreza muito forte entre as pessoas e com um investimento muito alto, claro, você vai ter um crescimento do PIB, você está injetando dinheiro no país, você tem um crescimento do PIB, grandes obras e, obviamente, alguém está ganhando. Se não é a população, os trabalhadores, quem está ganhando com isso? Quem sempre apoiou os militares, que é esse capital internacional e o grande capital no Brasil. Então, a classe de pessoas ricas, com grandes investimentos aqui no Brasil, essa classe vai apoiar demais o golpe, a ditadura e o governo militar e vai lucrar absurdamente com isso. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns dados que vão comprovar essa tese de que os milionários no Brasil vão ficar ainda mais fortes, ainda mais ricos com a ditadura. E o povo sofrendo tudo isso. Então tem uma frase que ficou muito famosa do ministro Delfim Neto, ministro da Economia Delfim Neto, da época da ditadura, que ele dizia o seguinte: olha, é preciso o bolo da economia crescer para depois ele ser repartido. Ou seja, a economia do Brasil primeiro precisa crescer para depois ser repartido e chegar até o povo. Então, numa alusão de que o povo está sendo um povo explorado na linha da miséria, da miserabilidade, enquanto você tem uma classe muito rica ganhando muito. E aí o Delfim Neto fala isso, que o bolo precisa crescer para depois ser repartido. E aí tem a brincadeira aqui, olha. Primeiro o bolo cresce, depois dividimos, mas só um pedacinho. Então, claro que olha, a classe rica muito gorda e a classe trabalhadora muito, muito, muito magra. Aqui uma outra alusão, avante seleção, então todo mundo lá feliz com o título da Copa do Mundo de 1970, todo mundo feliz, e enquanto isso, a população muito, muito, muito pobre e miserável. A partir de 1974, o panorama internacional começa a mudar. Tá? Ainda em 73, você tem uma série de situações que vão gerar a chamada crise mundial do petróleo. Essas situações envolvem o apoio direto dos Estados Unidos a Israel em luta contra os Estados Árabes.
esses estados árabes, produtores de petróleo, decidem se organizar e boicotar, fazer um boicote internacional aos Estados Unidos, fazendo com que a partir de 74 haja um aumento do preço do petróleo. E de 74 até o auge da crise, que é em 79, com o aumento do preço, vai ser um aumento estratosférico. Naturalmente, numa situação de crise, as grandes potências, principalmente os Estados Unidos, deixam de investir em países subdesenvolvidos, emergentes, que é o caso do Brasil. Então, quando você percebe que, por um lado, está aumentando o preço do petróleo, há uma crise internacional e para de ser investido capital aqui no Brasil, obviamente vai gerar uma crise muito forte dentro do governo militar. O impacto da crise econômica, que é mundial, vai ser terrível para o governo brasileiro, principalmente para essa estrutura de ser voltado apenas para o capital internacional. E aí a gente vai ter os reflexos disso. O aumento da dívida externa, que vai ser estratosférico também, porque o Brasil está pegando dinheiro emprestado a todo momento com os Estados Unidos para desenvolver essas grandes obras, e o aumento da inflação. Eu destaco aqui, olha, 3 empresas, empreiteiras, digamos assim, que elas vão surgir nacionalmente na época da ditadura, que é a Mendes Júnior, a Camargo Corrêa e a Odebrecht. São 3 empreiteiras que surgem nacionalmente, ganham força nacionalmente durante a ditadura militar. Vão se transformar em empresas pequenas em grandes mega empresas. Não é à toa que essas 3 empresas estavam totalmente envolvidas em esquemas de corrupção analisados pela Lava Jato. Então, a Lava Jato, que começou a investigar esses esquemas de corrupção, que a princípio era na Petrobras, mas logo se espalhou, essas 3 empreiteiras aí vão ser as mais envolvidas, digamos assim. E elas ganharam força na época da ditadura militar. É óbvio que não se tem a corrupção agora no século XXI, meados da década de 2010. Você vai ter esse modelo de corrupção ainda na época da ditadura militar. Porém, a diferença é que, com o governo blindado pelos atos institucionais, a imprensa não podia noticiar nada disso, todos os esquemas de corrupção ficavam presos ali dentro do judiciário e também, de certa forma, controlado, que também era, de certa forma, controlado pelos militares. Havia esquemas de corrupção muito intensos, relatos isso de modo muito claro dentro de documentos denunciando modelos de corrupção, ministros, deputados, senadores, governadores. Existem documentação histórica provando que houve a corrupção. O que não existe é a investigação e existe a denúncia, mas não existe a investigação e também nenhuma punição para aqueles que se corromperam. Por conta de corrupção envolvendo empreiteiras, e grande parte dessas empreiteiras que surgiram na época da ditadura militar. Então, hoje tem investigação, na época da ditadura não tinha. Então você denunciava e não havia investigação. Você tinha apenas e tão somente a denúncia. Por isso que transparece para a opinião que hoje o Estado é mais corrupto do que na época. Mas na ditadura a corrupção era tão forte quanto hoje. E alguns índices econômicos mostram claramente o quanto a ditadura foi danosa, destruidora da nossa economia. Porque, ainda que a gente estivesse no momento lá do governo democrático com um aumento da inflação, um aumento da dívida externa, as coisas vão se intensificar absurdamente por conta da ditadura. O primeiro índice aqui, olha, é o índice de inflação. Você vai começar a observar, olha, lá embaixo o índice de inflação no começo até 74.
Por que até 74? Já falei, é o momento do milagre econômico. Você tem grandes investimentos e arroxo salarial, ou seja, salários achatados. A partir de 74, a inflação começa a subir. Outro marco aqui, olha, vai ser o ano de 79. Não dá muito para ver ali por conta do marcador, mas é o ano de 79, onde intensifica a crise do petróleo. E aí, olha, mais inflação, tem uma pequena diminuição da inflação aqui, olha, com o plano cruzado do Sarney, coisa que a gente vai falar ainda nas próximas aulas, e depois a inflação estoura, chegando ao seu pico de mais de 2.500% ao ano. Isso é uma inflação absurda. A gente vai também falar sobre essa inflação absurda e o que foi feito para extinguir essa inflação com o plano real, nossa moeda atual. Concentração de renda. Olha que coisa curiosa também. Você vai ter aqui, olha, desde a época da República Velha, um aumento da concentração de renda. O que quer dizer isso? Tá? Você pega um grupo de pessoas, 1% mais rico do país. Qual é a porcentagem da riqueza nacional que esse 1% consegue ter? E aí você vai ver que a riqueza nacional desses 1%, ou seja, concentração de renda, ela vai se aumentar muito no Estado Novo, Estado ditatorial. Olha aqui que coisa curiosa, esse dado aqui ele é impressionante para a gente visualizar as coisas. Como a concentração de renda tende a diminuir aqui, olha, no período democrático, tá? Então, o que está acontecendo ali? O período democrático ele não está sendo bom para aquele 1% de pessoas mais ricas. Ditadura militar continua aumentando. Ah, professor, mas tem aqui, olha, os períodos mais baixos. Claro que tem. Já é o período da crise, olha. 75 já é o período da crise. Quando volta a aumentar até chegar aos seus picos ali, olha, do começo da democracia novamente. Um outro dado interessante, olha, população vivendo na extrema pobreza, tá? Então, população muito pobre. Você tem aqui, olha, percentual e os anos. Você vai ver, olha, década de 1976, o quanto você está aumentando a população extremamente pobre. Dívida externa bruta em bilhões de dólares. E aqui, olha, é a dívida que a gente tem, como que ela vai aumentando até a década de 1980, até 1984. Aqui, olha, a dívida ela vai aumentando significativamente. É claro, como eu disse, os militares vão pegar muito dinheiro emprestado para fazer o milagre econômico que, na prática, vai gerar, basicamente, o enriquecimento daquele 1% mais rico do Brasil. Materialmente, a população continua muito pobre, abaixo ali da linha da miséria. A gente viu também no gráfico o quanto você tem um crescimento da população de 1% mais rico e o aumento também da população muito pobre. Então, são dados significativos. A ditadura militar foi boa para um determinado grupo de concentração de renda no Brasil. Beleza? Agora acabou, vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem a essa aula. Até a próxima. Valeu!